Imagine se pudesse reunir séries, filmes, games e animes em um único lugar, numa caixa surpresa entregue na sua casa. Você precisa conhecer a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todo mês eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. A Nerd ao Cubo existe há 6 anos e possui milhares de assinantes no Brasil inteiro. Use o cupom Rei dos Cortes que te dá R$25 na primeira compra. Acesse o primeiro link na descrição. Com engenharia, eu posso ser o primeiro dessa novo categoria. E foi o que eu fiz. Aí eu criei oportunidade. Isso é importante. Às vezes o pessoal fica esperando a oportunidade cair no colo. Ela não cai, você tem que criar. Aí eu criei essa oportunidade. Com isso eu voei praticamente todos os aviões que o Brasil tinha na década de 1990. Eu tive chance de voar nos Estados Unidos. Eu voei F-15, F-16, F-18 com a Marinha Americana. Qual que é o mais maneiro? Eu gostei mais do F-15 na Força Aérea. Por quê? Porque ele é mais rápido, mais brabo? Não, ele é... vamos dizer assim, as qualidades de voo dele são melhores do que os outros, do ponto de vista do piloto. Então, um avião bimotor, um avião que você sobe de 0 até 35 mil pés, por exemplo, em 2 minutos, no máximo. Você sobe quase na vertical com ele. Ele é supersônico e ele voa exatamente da maneira como você espera. Você está voando um avião, você comanda uma curva para a esquerda. Você espera que ele comece a reagir, dependendo da velocidade, imediatamente, ou ele tem um pouquinho de retardo, mas ele vem, tem uma certa força no comando. Tem aviões, o F-16, por exemplo, que eu voava lá, o F-16 era um F-16A, ele era, da primeira versão, ele tinha ainda o stick, o joystick dele era fixo, não era nem móvel. Então, ele trabalhava com a pressão da sua mão. E como ele voa, pode ser um pouquinho mais, para explicar, ficar um pouquinho mais técnico assim, Claro. que é o seguinte, o avião ele tem rolamento, certo? Ângulo de rolamento, por exemplo, 30 graus à direita, 30 graus positivo, 30 graus à esquerda, 30 graus negativo, ângulo de rolamento, ângulo de arfagem e ângulo de guinada. Tá? São os 3 eixos do avião. Ângulo de arfagem é nariz para cima, para baixo. E aí, o outro é o quê? Guinada. Guinada. É girar no eixo. Guinada, você gira no eixo aqui. Tá. E aí o que acontece? Geralmente, intuitivamente, como piloto, quando você está voando aqui o avião, quero fazer uma curva à esquerda, se você olhar no gráfico que mede o comando dele, né? E a força no comando, você vai notar o seguinte, quero fazer a curva à esquerda, você comanda aqui, mancha à esquerda, ele movimenta o aileron, né? E você começa, depois vai ter um retardozinho, ele começa a vir para a esquerda. Quando ele chega no ângulo que você quer parar, por exemplo, 30 graus, mas não se sente aqui, se você olhar o gráfico, então, vira assim, ó, foi à esquerda, então, comando negativo aqui para a esquerda. Aí eu mantive aqui à esquerda, aí ele começa a inclinar. Quando ele chega no ângulo, geralmente, o que você dá um comando... Você volta mais do que o neutro para parar ele no movimento, depois você chega em neutro. Então, faz assim. Uhum. Tá? Ou seja, intuitivamente, a gente comanda ângulo. Ângulo de rolamento, ângulo de arfagem, etc. Ótimo. Isso é intuitivo. E o F-15 funciona exatamente dessa forma. Ele tem comando reversível, ou seja, ele não... Vamos dizer assim, ele não é comando direto, ele funciona com hidráulica, né? Você comanda no sistema hidráulico, por causa da força no comando, mas ele funciona exatamente da maneira como você quer, em ângulo. Ótimo. F-16. F-16, imagina que você vai fazer a mesma coisa com o F-16, tá? Você quer fazer uma curva e parar em 30 graus. Aí eu boto uma força, porque você não consegue fazer isso aqui, você bota uma força no joystick para a esquerda. O que ele interpreta não é o ângulo de rolamento, mas o phi ponto, a razão de giro para lá. Caramba. Como ele interpreta a razão de giro, se eu tiver parado, significa para ele, mantenha no ângulo que está. Se eu empurro um pouquinho, com um pouco de força, significa eu quero girar com pouca velocidade. Uhum. Bastante força, eu quero girar rápido. E se eu tirar a mão no manche, ele para onde estiver. Então, quando você vai voar um avião desse jeito, em que você comanda o phi ponto, você comanda as razões de giro, razão de ângulo, é diferente, não é intuitivo na mente. Então, o que acontecia? Quando você decola com o F-16 no começo, você tem tendência a sair batendo asas, assim, porque você quer parar ele, você acaba dando um comando para lá, ele começa a virar para o outro lado, não, para cá, até você alinhar. Então, dá um gráfico assim.
Entendi. Então era mais difícil de voar o F-16. O F-15 não, é perfeito. É enorme, né? Tem quase 3 metros do canopi, né? Da nacelle até o chão. Então, para eu que sou baixinho, ou eu me pendurava para sair dele no caso de emergência, ou corria por cima, corria pela asa e pula pela ponta da asa. Entendi. Né? Caralho. Agora, que maneiro, cara. é muito legal esses aviões. Aí eu vou o MiG-29 também, que é outro aviãozaço russo, né? Aí voltei ao Brasil, fiz um mestrado lá com o professor Santo em otimização de trajetórias orbitais, lá no ITA. Aí depois fui para os Estados Unidos para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas, né? Mas até aí ainda não tinha papo de ser astronauta. eu tinha vontade, mas não efetivamente. Porque o Brasil nunca teve astronauta. Essa vontade saiu da onde, Marcos? Porque assim, você falou para mim que no começo você queria ser piloto. Queria ser piloto. Em algum momento tu quis ser astronauta. Eu vou dizer um momento que foi muito característico, assim. Eu estava voando lá em Santa Maria fazendo uma interceptação noturna, né? Uma noite aquela clara, assim, sem só estrela, uma lua enorme, lua cheia, assim, enorme. Estava eu e o Portes. Portes é um cara da minha turma, a gente fazendo interceptação lá. O controle vai te falando, curva para trás, curva para trás, você achar outro avião, entra em combate, depois separa. E, de repente, eu estava voando assim, eu vejo aquela lua. E a impressão que dava, sem sacanagem, era quase como se eu esticasse a mão para fora do avião, como se fosse possível, né? Eu ia encostar na lua. Sabe? Um negócio lindo, assim. Eu pensando, falei assim, pô, o meu irmão tinha fotos da Apollo, todo o programa Apollo, ele tinha na parede do quarto dele, aquele negócio sempre ficou na minha cabeça. Falei, pô, eu tô aqui como piloto, de repente eu podia, né? Quem sabe? Sobe mais um pouquinho, né? Subir voar mais alto, voar mais rápido, né? De repente eu consigo. Mas não tinha nada que indicasse a possibilidade, entendeu? Não tinha nenhum caminho aberto, o Brasil não participava de nada que pudesse ser astronauta, nada disso. Mas eu acho que, de alguma forma, quando você quer muito uma coisa, é gozado, é como se o universo começasse a conspirar a seu favor, né? De repente eu estou lá fazendo doutorado, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. O meu irmão viu no jornal, no Brasil, uma chamada da Agência Espacial. E ele mandou para mim, já tinha computador, né? Em 1998 era lento, era aquele discado ainda, aquela coisa. Nascimento da internet ali. Aí eu recebi aquilo, eu olhei, ele escreveu assim no e-mail, né? Dê uma olhada nisso, tem a sua cara, acho que você vai gostar. Aí eu vi aquele... Eu demorei, mas mesmo assim eu demorei um tempão, acho que eu demorei uns 30 segundos, mais ou menos. Eu falei, eu vou fazer esse negócio. Aí fiz lá a aplicação, né? Me inscrevi, né? Com a NASA, com a Agência Espacial Brasileira, avisei na Força Aérea, e teve uma confusão, meio difícil para conseguir me inscrever. Mas os caras não queriam deixar você fazer isso? Não, no começo não queriam deixar, porque eu já estava no exterior. Falaram, já está no exterior, por que você quer fazer isso? Pô, mas aí são outras coisas. Sempre tem esse tipo de coisa, né? Aí eu me inscrevi, aí fui selecionado na primeira... Eles fazem assim, são 3 fases. O que a NASA faz, ela pega aquele monte de currículo, faz uma seleção de currículo e reduz um grupo. Aí pega aquele grupo, faz exame médico, físico, psicológico, tal, reduz mais, porque muita gente fica fora nesses exames. Exame médico, por exemplo, ou psicológico. Tem certas características para astronauta que são muito específicas. Você não pode ter uma pessoa, por exemplo, que não se dê bem com outras pessoas em situação de estresse. Né? Acho que vai dar merda no espaço. Então, Sim. Você tem que ter um grupo que trabalhe, uma pessoa que trabalhe bem em grupo, né? E etc. E depois eles pegam aquelas pessoas reduzidas e fazem uma entrevista. E aí, dessa entrevista, que é em grupo e isolado, dessa entrevista eles fazem a escolha. Geralmente, as turmas da NASA acontecem a cada 2 anos, em média, não é escrito em pedra. A primeira turma foi a turma 1, lá dos eleitos, lembra aqueles 7? A minha é 17. Eles escolhem uma média de 20 astronautas a cada uma dessas escolhas. A minha tinha 32, já teve turma de 12, por exemplo, turma menor, então, para fazer uma média aí. E toda aquela galera lá, por exemplo, da turma 17, toda aquela galera lá se tornou astronauta? Quase todo mundo. A gente perdeu 2 no caminho. Tá, mas o previsto é que todos se tornem. A ideia é que todo mundo se torne. Tá, eles fazem uma seleção muito rígida, justamente para não ter muito atrito, como a gente chama, não perder muita gente no caminho. O curso ele é pesado, né? Eu fui selecionado, aí fui lá para Houston. O curso demora 2 anos para se formar como astronauta profissional. Ele foi selecionado primeiro aqui no Brasil, porque teve essa parceria.
Aí depois ele foi ser treinado na turma que a NASA criou. Aí podia ter gente do Brasil, tinha gente de outros países além dos Estados Unidos? Tinha 6. Mas para mim, uma surpresa que eu tive, a primeira coisa que eu cheguei aqui, eu falei assim, mas eu vou ser selecionado sozinho? Não tem um backup? Não tem uma outra pessoa? Não, é você só. Aquilo deu um certo frio na barriga, falei, pô, eu não posso falhar, né? Não posso fazer merda, né? Eu não posso falhar, eu não tenho nenhum outro comigo. É o primeiro ponto que eu achei. Segundo, que eu cheguei lá achando, pô, já fui selecionado, Que legal. né? Tá tudo legal. Cheguei lá, não, você vai fazer os testes de novo. Eu, pô, de novo? Aí fiz os testes de novo lá no NASA para poder... Que testes? Aí os testes físico, teste médico, teste psicológico. O Palhares, quando ele veio aqui, ele falou que ele tinha que ter um certo currículo com determinadas habilidades para poder participar de treinamentos. Os que ele está assim. querendo fazer, exatamente. Ele fez alguns desses testes aí. Não com a mesma rigidez, talvez, mas alguns, né? Tem algumas diferenças. E aí vão surgir, por exemplo... Né? Depende do que você vai voar também, né? Se era no ônibus espacial, se é numa cápsula, né? E hoje em dia está abrindo muito o mercado para muita coisa interessante, né? Por exemplo, eu sou um astronauta profissional, treinado pela NASA, treinado pela Roscosmos, né? Para ser um tripulante de estação espacial ou de qualquer outro veículo, tem a responsabilidade em cima do veículo, fazer manutenção, pilotar, acompanhar, fazer... É igual o piloto do avião. Então, você vai pegar um avião, sei lá, pegar um voo da Gol, da TAM, Latam agora, né? Você entra lá, o piloto é responsável em pilotar o avião, resolver qualquer pane que tiver, e você tem os comissários responsáveis ali pela segurança da tripulação. O pessoal acha que eles são responsáveis para servir cafezinho. Não, é segurança da tripulação. Isso é para isso que serve o comissário da tripulação, segurança dos passageiros. Uhum. Então, esses são aeronautas profissionais. Aí você tem os aeronautas passageiros, que são quem paga a passagem. Você não precisa, obviamente, para ser passageiro do avião, você não precisa fazer um curso de pilotagem do 320, por exemplo, do Airbus 320, vai fazer toda uma carreira ali de piloto privado, piloto comercial e etc., que demora muitos anos. Né? Não, basta você pagar a passagem, entrar e prestar atenção no que o comissário fala. Né? Pô, no caso de emergência, de despressurização, máscaras vão cair, primeiro coloque em você, depois coloque na criança, feche a mesinha, né? Coloque a cadeira na posição vertical, eles não falam, mas é para você não atrapalhar o fluxo de